Se você clicou nesse dia, entrava pelas janelas do palácio no canal, como quem pede licença para tocar numa sala que não lhe pertence. Era uma claridade tímida, azulada, que atravessava o rendado das cortinas e pousava sobre móveis antigos, retratos de ancestrais e vasos que ninguém mais sabia quem tinha trazido da longínqua costa de um mar que só existia nos mapas. O palácio de Varin do lado de fora parecia uma fortaleza de pedra. Do lado de dentro, era um teatro de sombras e expectativas, onde cada olhar tinha peso e cada palavra era uma moeda. No coração desse tabuleiro vivia Lady Isolda de Varin, a única filha do Duque Alter. Aos 23 anos, Isolda andava como quem navega contra um vento constante, firme, cabeça erguida, sem pressa de agradar. O corpo, redondo e imponente, não cabia no molde que a corte chamava de delicadeza. As sedas que outras damas usavam para desaparecer em sussurros e cinturas ínfimas, nelas se tornavam bandeiras abertas. Tecidos que abraçavam as curvas, e aos olhos maldosos, denunciavam um crime que ninguém nomeava, mas todos julgavam. Para os corredores perfumados de açúcar e veneno, Isolda era exagerada, como se existir com plenitude fosse uma ofensa. Desde pequena, aprendeu a se esconder nos fundos do palácio, perto das cozinhas, onde as panelas cantavam, e os braços fortes das cozinheiras trançavam histórias de outros tempos. Lá, os risos eram sinceros, e a palavra gorda não vinha com pontas de faca, mas com a ternura de quem conhece a fome. Com as cozinheiras, Isolda era apenas Isolda, mãos quentes, riso fácil quando ninguém a vigiava, e um apetite pela vida que a corte interpretava como descuido. Não era. Era sede. Ainda assim, a menina que encontrara um refúgio entre tachos e especiarias cresceu sob a vigília de retratos que julgavam em silêncio. Sua educação foi uma sequência de tentativas de lapidação, professoras de postura, etiquetas de garfo e faca, passos de dança que deveriam fazer leve U, que é pesado. Havia por trás de cada aula um pedido não dito. Seja menor. Isolda não sabia ser menor. O jantar que partiu o véu do rachou numa noite de inverno. O salão principal, redecorado para homenagear um conde visitante, tinha o cheiro amargo da madeira polida com álcool e o brilho disfarçado de 100 velas. A música de câmara corria como um riacho estreito, cuja superfície engana. Parece calmo, mas arrasta o conde, moço ainda, olhar de prata, orgulhoso da própria figura. Aproximou-se de Isolda, com a confiança de quem já conseguira quase tudo. Ele trazia um copo de vinho com a mesma mão com que conduzia mulheres pela pista. Firme, exibindo o anel com brasão. Ao redor, as damas sussurravam, e alguns homens fingiam desinteresse enquanto esticavam o ouvido. Lady Isolda menos disse. O conde, com um sorriso que pretendia ser amável. É um desperdício que uma flor tão rara se esconda nos fundos do jardim. Várias cabeças giraram. A frase, que pensava ser galanteio, vinha carregada do mesmo subtexto que Isolda ouvira a vida inteira. Você, que é grande demais, deveria se encolher menos, mas, por hoje, ofereço o meu olhar, como quem faz caridade. O vinho tinha o odor doce, que sempre lhe deu náusea. Isolda respirou, ergueu o queixo, o coração batia firme, mas sem correria. Era um tambor antigo, como os das cozinheiras quando batiam massa pesada. Uma flor tão rara, menos respondeu, deixando a voz riscar o ar. Não precisa de jardineiro. O silêncio caiu primeiro perto, depois se espalhou como tinta derramada. A música tropeçou. O conde ficou imóvel, depois rubro, depois pálido. Os olhares correram para o Duque Alter, que ainda não havia decidido qual máscara escolher. A do pai ferido pela insolência da filha, ou a do político hábil que contorna escândalos com um sorriso. Escolheu a pedra o julgamento em família 2 dias mais tarde, quando a cidade ainda comentava o ocorrido como quem mastiga um doce duro que insiste em grudar nos dentes. Isolda foi chamada aos aposentos do pai. O Duque Alter a esperava diante da janela. Do alto via-se o pátio interno, retângulo de cascalho e silêncio onde às vezes ele treinava falcões. Os pássaros, amarrados ao punho com couro e paciência, o obedeciam no voo e no retorno. O Duque era homem de hábitos. E um hábito muito antigo era não perder. Isolda menos começou. Sem oferecer cadeira, você ultrapassou limites. Outra vez, ela ficou de pé. Tinha as mãos cruzadas nas costas, mas não era submissão. Era uma forma de segurar a própria raiva, de impedir que as mãos dissessem o que a boca escolhera calar. A mãe, Lady Mirella, estava sentada a um canto, dedos apertados sobre um lenço, como se estivesse ali por obrigação de presença e apelo. Seus olhos imploravam, mas para quem? Fui desrespeitada menos, disse Isolda, num fio de voz que ainda continha o aço. Ele me tratou como mercadoria rara, pai. Eu não sou mercadoria. O Duque virou-se, e algo escureceu de repente. O.S. Fawkes.
Dele, lá embaixo, ensaiavam um bater de asas. E Isolda pensou, com o tipo de pensamento que vem sem pedir licença, que seu pai amava mais os animais que obedeciam do que as pessoas que diziam não voca será Yutel, disse o duque. Cada palavra, como um tijolo, e aprenderá o valor do silêncio. No mesmo instante, Isolda entendeu que a sentença já estava pronta muito antes do jantar. Talvez por anos seu pai guardasse um castigo, à espera da ocasião certa para a éplica, Lou sem manchar a própria. Imogen. O duque era assim. Posava de justo, quando convenientemente cruel. A partir de amanhã menos continuou, você deixará seus aposentos e trabalhará nos fundos do palácio, junto às cocheiras e aos depósitos. Ajudará nas tarefas. Aprenderá a conviver com quem não tem privilégios. Dormirá lá. Comerá quando for permitido. Falará apenas o necessário. Lady Mirella levou o lenço aos lábios, como quem esconde um grito. Isolda apertou o maxilar. Era humilhação oficial, assinada com rubrica e brasão, legalizada pela casa que deveria protegê-la. A sentença não era apenas trabalho, era rebaixamento, o tipo de lição que a aristocracia aplica quando quer quebrar alguém para seu próprio bem. Não se serva, disse Isolda. Será, respondeu o duque, e foi até a mesa. Assino algo. Não olhou para ela ao estender o papel ao intendente, que aguardava, curvado. Providencie tudo. Ninguém perguntou se Isolda tinha algo a dizer. A pergunta estaria fora do protocolo. E protocolos, no palácio, eram muralhas. Os fundos do palácio na manhã seguinte, antes que as panelas cantassem o primeiro hino de alho e óleo nas cozinhas, Isolda desceu por corredores que não conhecia. Ou melhor, que fingira não conhecer. Corredores sem carpete, onde a pedra fria mostrava rachaduras e manchas. O cheiro mudou. Desapareceu o doce dos perfumes, e apareceu a verdade. Feno úmido, esterco, ferro, suor. O passo ficava diferente nesse chão, mais curto, mais alerta. Era como entrar num outro país sem sair da mesma terra. O intendente, um homem que conhecia o valor dos sussurros, conduziu até o limite das cocheiras, onde uma porta dupla se abria para um galpão de madeira com teto baixo e janelas estreitas. Ali, a vida era medida por tarefas, e não por títulos. Ganchos pendiam das vigas, baldes empilhavam-se em cantos, cordas tranças e desenhadas em nós formavam um vocabulário próprio. O palácio, ali, parecia uma máscara mal guardada. As pessoas olharam Isolda por cima do ombro, olhares que não tinham medo de demonstrar curiosidade. Um ou outro sorriso de canto de boca, não de escárnio, mas de reconhecimento. Vejam quem veio parar aqui. Alguns escravos a fitaram, depois voltaram à lida. Uma cozinheira que às vezes lhe oferecera pão quente, cruzou-se com ela, e o olhar foi de compaixão rápida, como um toque escondido. É aqui, disse o intendente, parando num corredor lateral. Abriu uma porta. Seu aposento, a palavra aposento era uma ironia que o homem fingiu não perceber. Dentro, havia um catre de madeira, um colchão fino como lábio de livro, uma manta áspera com cheiro de urtiga, um balde, um jarro, um pequeno banco. A janela era uma fenda que deixava entrar um sopro de ar frio e um retângulo de luz, que se movia devagar. As paredes de pedra conservavam uma umidade antiga, como se guardassem o choro de alguém. Suas roupas serão trazidas. A partir de hoje segue as ordens do capataz das cocheiras, menos continuou o intendente, num tom que misturava aviso e prazer. Come às horas deles, dorme às horas deles. Qualquer recusa informa ao duque. Isolda assentiu sem olhar para ele. Oh, home fetch you. A porta com um ruído que parecia definitivo, ela sentou-se no catre. O corpo, acostumado à maciez ofensiva de colchões altos e lençóis amaciados com água de rosas, protestou numa sinfonia silenciosa. Os joelhos doeram com a mudança de altura, e por um instante, Isolda sentiu vontade de rir. O riso que nasce do absurdo. Era como se alguém tivesse colocado um espelho invertido na frente dela. Esta era a imagem que a corte desejava. A nobre grande demais, encolhida num quarto pequeno demais, calada, dócil, mas a ideia de docilidade lhe fazia cócegas na garganta, como pó. Respirou fundo. A umidade tinha cheiro de pedra cansada. Lembrou-se, sem querer, do salão do jantar. As velas, o vinho, o conde com a fala de jardineiro. Imaginou-o agora, passeando, entre damas que fingiria não se lembrar do escândalo, porque na corte o esquecimento é apenas outra forma de cálculo. Imaginou o pai, altivo, com os falcões. A mãe, lívida e calada. Cada imagem era um golpe. A raiva veio, quente, e, com ela uma determinação que se parecia com teimosia, mas era outra coisa. Era a recusa ancestral a desaparecer. A ordem das coisas não demorou para que batessem à porta. O homem baixo, de braços feitos de corda grossa,
Apareceu com uma sacola de roupa simples e um avental. Tinha um olho mais claro que o outro. O claro parecia avaliar. O escuro parecia julgar. Capataz Freden menos apresentou-se, sem cerimônia. Vestais, a gente precisa de braço, antes do meio-dia. Hoje tem descarga de feno e limpeza de baias. Vai aprender rápido. Isolda pegou a sacola. O tecido das roupas era rude, mas honesto. Havia uma dignidade nos panos de trabalho que nunca existira nos brocados pesados dos bailes cesses. Aqui não. Fingiam ser outra coisa. Enquanto vestia, Freden virou o rosto para o corredor, paciente como quem espera a chuva passar. Quando Isolda saiu, o capataz fez um gesto com a cabeça e andou. Ela o seguiu. Passaram pela fileira de baias. Os cheiravam a músculo e silêncio. Um potro curioso esticou o pescoço e fungou o ar perto dela. Isolda, sem pensar, estendeu a mão e tocou a pele quente. O animal fechou os olhos por um segundo. Confiante, Isolda era boa com seres que não mentiam. Não assanha esse, disse Freden. Seco, mas sem rispidez. É do Duque. Sempre do Duque, pensou Isolda, e retirou a mão. Ao cruzarem o galpão principal, ela o viu. O escravo estava de costas, puxando uma corda grossa que prendia um feixe gigantesco de palha. O corpo, alto, desenhava-se sob a camisa simples como uma escultura que o tempo poliu. A pele era escura como a terra depois da chuva. Menos aquela terra que Isolda conhecia do jardim secreto onde, criança, enterrara um anel de ouro para ver se brotava um sol. O cabelo, em mecas curtas, parecia ter aprendido com o vento a insistir para cima. As mãos grandes seguravam a corda com uma segurança que vinha de anos de tarefa. Cada movimento tinha a precisão de quem conhece o peso e sabe para onde levá-lo. Ele virou-se para buscar outra corda, e seus olhos cruzaram os de Isolda. Não havia servilismo. Não havia petulância. Havia calma. Seu olhar não procurava o chão, mas também não desafiava. Era a tranquilidade de quem carregou coisas mais pesadas do que olhares. Isolda sentiu o chão mudar de textura sob o pé, não por encanto, mas por presença. Ela, que conhecia cada nuance de sarcasmo nos salões, não estava preparada para a neutralidade densa daquele olhar. O escravo baixou os olhos para o feixe e continuou. Nenhuma palavra, nem mesmo um cumprimento. Anda menos, disse Freden, puxando Isolda pelo ombro, sem brutalidade, mas sem doçura. Tem água para buscar. Vê se acompanha. A água estava a algumas dezenas de passos, num poço de tijolos antigos. Isolda recebeu um balde que parecia maior do que ela se lembrava que baldes podiam ser. O peso, ao voltar, cortou-lhe a palma da mão num lugar onde a pele ainda era frágil. Não reclamou. Tinha uma disciplina peculiar. A disciplina de quem recusa ser vista. Quebrando. Freden a observou pelo canto do olho, avaliando não uma dama envergonhada, mas um braço que entrara na contagem do dia. A língua dos fundossal meio-dia. O cheiro de sopa se espalhou numa promessa. Os trabalhadores sentaram-se em bancos ronches, as paredes, comeram devagar. Não por bons modos, mas porque quem conhece a fome, conversa com ela. Isolda recebeu uma tigela. O caldo era ralo, mas quente. Os primeiros goles arderam a língua e acalmaram uma dor que ela não sabia que tinha entre os ossos do peito. Não falava com ninguém, ninguém a provocou. A presença dela era novidade, mas a vida exigia seguir. No fim da tarde, as mãos de Isolda tremiam do esforço. Okapa não a poupou, nem a esmagou. Havia, na forma como ele distribuía tarefas, uma lógica prática. Tudo precisava ser feito. Perto do entardecer, enquanto recolhiam ferramentas, o escravo que ela vira de manhã passou alguns passos adiante, carregando sacos de grão, como se fossem parte do corpo. Era um movimento bonito, sem vaidade. Um dos sacos escorregou um pouco. Ele ajustou com um quadril e seguiu. Passou por ela sem olhar. A ausência de qualquer gesto. Naquela altura, era em si um gesto. Não farei de você um espetáculo. O corpo de Isolda doía do uso. Uma dor nova, que tinha algo de satisfação envergonhada. A mente, cansada, já não ruminava frases que teria dito ao conde, ao pai, à mãe. Havia apenas o ruído dos passos, o cheiro de feno, o metal frio das fivelas. Ao cair da noite, o galpão foi se calando. O vento se infiltrava pelas frestas da madeira, trazendo o som distante dos salões do palácio. Um eco de risos e música que parecia vir de outro século. Isolda percebeu que, naquele lugar, o tempo corria de forma diferente. Não havia horas de etiqueta. Apenas luz e escuridão, trabalho e descanso. Quando entrou no pequeno quarto que lhe haviam dado, encontrou sobre o banco um pedaço de pão, escuro, duro nas bordas, e uma caneca de água. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. O capataz não viera trazer, e ela não ouvira passos. Apenas estava lá,
Mordeu o pão com calma, sentindo o peso do silêncio. No corredor, passos firmes ecoaram, e por um instante ela soube, não com a razão, mas com aquela intuição que arde na nuca a menos que eram os passos dele. Oh, o homem que não a olhara com desprezo nem com desejo, mas com algo ainda mais perturbador. Indiferença respeitosa. O som dos passos passou, seguiu, perdeu-se. Isolda se deitou. O colchão fino cedeu pouco, a manta áspera arranhou a pele do braço, e o cheiro de feno e suor entrou fundo no pulmão. Fechou os olhos e viu o rosto do pai duro como mármore. Mas, por alguma razão que não quis admitir, logo a imagem mudou. Era o rosto dele. O escravo, sob a luz tênue do entardecer, com os ombros largos e a calma de quem não precisa de palavras para existir. Foi assim que adormeceu, com o corpo dolorido e a mente repleta de um silêncio novo. A nobre que fora moldada para brilhar nos salões, acabava de ser lançada ao mundo que não perdoa. E ainda não sabia que esse mundo também poderia ensinar. O dia começou antes de Isolda. Um som seco de madeira contra pedra menos provavelmente. Uma porta sendo aberta com força menos, e um coro de vozes graves, misturadas a relinchos, tomaram o ar. No quarto pequeno, a claridade da manhã era filtrada por poeira suspensa. Cada partícula parecia brilhar por um segundo antes de desaparecer. Como se até a luz tivesse pressa ali. Ela se sentou na cama. O corpo doía em pontos novos. Nos ombros, nos antebraços, na lombar. Não estava acostumada a sentir músculos, onde antes só havia certeza de que seu corpo era algo para ser vestido. Não usado. Tocou as mãos e viu a pele vermelha. Quase uma carne viva, no lugar em que o balde cortara no dia anterior. O capataz Freden apareceu na porta, sem bater, de pé. O tom não pedia resposta. Hoje é dia de limpeza geral. Isolda o encarou por um instante, o que para ela era um gesto calculado. Não o suficiente para provocar, mas o bastante para dizer que não aceitava ordens facilmente. Não funcionou. Freden já havia se virado para ir embora antes que ela abrisse a boca. A recusar no galpão, o cheiro de palha úmida se misturava ao de fezes frescas dos cavalos. Baldes do água, escovas e pás estavam dispostos como se alguém tivesse montado um cenário de provação. Ao lado da entrada, o escravo estava agachado, afiando a lâmina de uma pequena enxada. O som ritmado da pedra contra o metal cortava o ar, e Isolda sentiu aquela estranha presença de novo. Sólida, calma, indiferente. Freden entregou-lhe uma escova. Começa nas baias do fundo. Isolda olhou para a escova como se fosse uma peça inútil. Eu não faço isso, disse baixo, mas firme. O capataz ergueu uma sobrancelha, sem surpresa. Então fica sem comer hoje. E virou as costas. Por um instante ela pensou que ele estava blefando, mas a maneira como não olhou para trás, como não fez ameaça, teatral, deu-lhe a certeza. Aqui, o blefe não existia. Aqui, ou fazia ou não fazia, e cada escolha tinha um preço imediato. Orgulho e fome. Ela ficou parada. Podia sentir alguns trabalhadores observando, não por interesse pessoal, mas porque qualquer ruptura na rotina era rara. O escravo não olhou para ela. Terminou de afiar a enxada. Levantou-se e passou com passos largos em direção ao campo. Atrás do galpão, essa indiferença irritou mais do que qualquer insulto. No palácio, todos reagiam a ela menos para agradar, para criticar, para comentar depois. Aqui, parecia que sua presença não alterava nada. Isolda sentou-se num banco, os braços cruzados, e ficou ali a manhã inteira. Assistiu as pessoas passarem com baldes, escovas, ferramentas. Sentiu o cheiro piorar com o calor. A fome começou como um aperto vago. Depois virou um nó. Quando o cheiro do pão quente veio da cozinha dos fundos, ela quase se levantou. Quase. No horário da refeição, todos se sentaram. Freden distribuiu tigelas. Passou por elas sem parar, sem sequer fingir esquecimento. Não havia discurso, apenas consequência. A tentativa de fuga à tarde. Quando todos estavam ocupados, Isolda tomou uma decisão que parecia lógica. Não iria se submeter. E se seu pai queria Rumir-Halá, ela encontraria uma saída sozinha. Conhecia atalhos do palácio, passagens estreitas que as criadas lhe mostraram na infância para evitar cruzar com convidados indesejados. Se conseguisse passar pela horta e subir o corredor norte, chegaria até a ala das visitas, e de lá talvez pudesse escapar para os portões. Atravessou o pátio com passos firmes, tentando parecer parte da rotina. Ao chegar perto da horta, ouviu um som de passos pesados atrás de si. Não precisou virar para saber que era ele, o escravo. Não vá por aí. A voz, grave e calma, veio pela primeira vez. Era como se a terra tivesse falado. Isolda parou. Surpresa não pelo aviso, mas pelo fato de ele ter falado com ela. Virou-se. E quem é você para me dizer o que fazer? O tom veio afiado, defensivo.
Ele não respondeu, apenas olhou para o chão à frente dela, onde havia marcas profundas de lama. Então, sem pedir licença, passou e seguiu pelo caminho, carregando um saco de milho no ombro. Curiosa, ela deu alguns passos na direção que pretendia seguir e entendeu. A lama chegava até os joelhos. Tentar passar ali seria ficar presa. E o barulho certamente chamaria atenção. Isolda voltou para o galpão. Calm. Não por ele ter salvado seu plano, mas porque agora tinha uma dívida invisível. E ela detestava dever algo. Ainda mais a ele. Noite forçada no fim do dia. O capataz distribuiu os espaços para dormir. Uma tempestade se anunciava. E algumas baias vazias seriam usadas como abrigo extra. Hoje, dorme aqui. Freden apontou para um canto onde havia apenas um tapete de palha e um cobertor gasto. O detalhe. Ficava a poucos metros de onde o escravo estava deitado, apoiado contra a parede, olhos fechados. Não, a resposta veio antes que ela pensasse. Então, fica lá fora. O capataz se afastou, sem esperar a réplica. O vento frio soprou da porta aberta. Isolda olhou para a escuridão além do galpão. Ouviu um trovão distante. Engoliu o orgulho e caminhou até o canto indicado. Deitou-se na palha, sentindo a textura áspera contra a pele. O escravo não se moveu. Não falou. Apenas respirava no ritmo de quem já está acostumado a dividir espaço com qualquer pessoa, menos como se não importasse quem fosse. Isolda fechou os olhos, tensa, e pensou que aquele era o fundo do poço. Mas no silêncio entre um trovão e outro, percebeu que ainda havia mais fundo a alcançar. A madrugada trouxe chuva. Não aquela chuva calma que embala o sono, mas uma pancada firme, que bate na madeira e no telhado como tambores de guerra. Palha sob Isolda ficou úmida em poucos minutos, e o ar ganhou um frio cortante, que atravessava o cobertor gasto. Ela se encolheu, tentando proteger as pernas, mas o vento encontrava todas as frestas. O som dos cavalos, resfolegando, misturava-se ao estalar das goteiras. Alguns trabalhadores se levantaram para verificar portas e cobrir frestas com panos. O escravo, deitado não muito longe, se ergueu lentamente, como se o frio fosse apenas um detalhe. Pegou uma lona dobrada num canto, foi até uma abertura no teto e amarrou-a com cordas. Cada movimento era preciso, como se o corpo soubesse sozinho o que fazer. Isolda observava em silêncio. Não era admiração. Era um incômodo novo. Como alguém, sendo escravo, podia se mover com aquela segurança, como podia parecer inteiro. O dia do acidente, quando a manhã chegou, a chuva ainda caía mazemazé faina. O capataz Freden distribuiu terfas. Isolda recebeu a incumbência de ajudar no transporte de lenha para o fogão da cozinha, menos troncos ainda molhados. Pesados. Como Ferou, a primeira viagem foi penosa. A segunda, pior. Na terceira, ao tentar erguer um feixe maior, sentiu um estalo agudo na parte interna do braço. A dor foi instantânea, tão forte que precisou soltar a madeira no chão. O impacto fez respingar lama no vestido simples que usava. Freden olhou, avaliou rápido. Vai lavar isso e voltar, disse, apontando para um balde d'água. Eu não. Isolda começou, mas a dor a fez engolir o resto da frase. Foi então que ele apareceu. Sem pedir permissão, inclinou-se. Pegou o feixe que ela não conseguiu levantar e o colocou junto aos outros. Não havia gesto de piedade, nem pressa, apenas execução. Depois voltou-se para ela, estendeu a mão de forma breve e, quando ela hesitou, pegou o braço dela com firmeza, examinando o ponto dolorido. Os dedos eram quentes e a pressão calculada. Ele fez um sinal para que o seguisse. Sem entender bem por quê, ela obedeceu. O cuidado inesperado nos fundos do galpão. Havia um espaço pequeno onde as ferramentas eram guardadas. Ele pegou um pano limpo, mergulhou num balde com água morna e envolveu o braço dela. O calor aliviou a tensão. Depois, enrolou a faixa com um jeito tão prático que parecia ter feito aquilo centenas de vezes. Isolda não conseguiu evitar. Você sabe fazer curativos? Ele apenas deu de ombros. A voz veio curta. Já precisei. E voltou ao trabalho. Ela ficou parada alguns segundos, olhando para a faixa improvisada. No palácio, quando se machucava, chamavam criadas e médicos. Faziam todo um espetáculo em torno de uma ferida mínima. Ali, bastou um gesto rápido, eficaz, nenhum comentário sobre sua dor, nenhuma oportunidade para humilhá-la. Apenas o cuidado necessário. Aquilo a confundiu mais do que se ele tivesse zombado dela. O gesto simbólico à noite. A chuva voltou. O vento gelado entrava pelo canto onde ela dormia. Isolda tentava se enrolar no cobertor, mas sentia o frio subir pelos pés. Ouviu passos. Quando abriu os olhos, viu o escravo parado ao lado dela, segurando um pedaço extra de manta menos velha, mais espessa. Ele não disse nada. Apenas deixou sobre suas pernas e voltou para o lugar dele.
Ela ficou imóvel, sentindo o peso quente da manta. Por um instante, quis chamar e agradecer, mas a garganta travou. Não porque não quisesse, mas porque não sabia como. Passou a vida falando de cima para baixo. As palavras certas para aquele momento ainda não existiam para ela. Fechou os olhos e, pela primeira vez, desde que fora enviada para ali, adormeceu sem raiva. O frio da noite anterior parecia ter ficado nos ossos de Isolda. Ao acordar, sentia o corpo menos pesado de dor, mas diferente. Havia uma estranha sensação de estar segura. Não confortável menos, nunca confortável menos, mas protegida de um jeito que não vinha de paredes ou de títulos. Aquilamente extra, deixada sem uma palavra. Tinha um peso invisível. Primeiras concessões o dia começou com o cheiro de pão assando e o som dos baldes sendo arrastados pelo pátio. Isolda, pela primeira vez desde que chegara, não resistiu às ordens de Freden. Pegou a escova e começou a limpar a baia indicada. Não com a destreza dos outros, mas sem as pausas calculadas para provocar. Enquanto esfregava o chão, percebeu um movimento no canto do olho. O escravo passava carregando 2 baldes cheios, 1 cada mão. Ela sabia que aquilo pesava o dobro do que conseguia levantar. E, mesmo assim, ele caminhava como se fossem simples extensões do corpo quando voltou. Deixou um dos baldes perto dela. Água limpa. Nenhum comentário. Era quase como se dissesse: aqui está, se quiser usar. Isolda murmurou, algo que pretendia ser um obrigada, mas tão baixo que talvez só ela tivesse ouvido. Um riso inesperado no meio da tarde. A tarefa era descascar o monte de raízes para alimentar os cavalos. O trabalho era monótono, e Isolda, cansada, deixou escapar um suspiro impaciente. Foi então que ouviu um som baixo vindo de poucos metros dali. Um riso. Não um riso de zombaria, mas do leveza. Ela ergueu os olhos e viu que era ele, sentado, no chão, afiando uma ferramenta. O canto da boca estava erguido, e os olhos, semicerrados, tinham um brilho quase travesso. Está rindo de mim? Ela perguntou, mais curiosa do que ofendida. Ele balançou a cabeça, ainda sorrindo, da raiz, e apontou para que ela segurava. Tá tentando cortar o lado errado. Isolda olhou e percebeu que de fato estava gastando força no ponto mais duro da casca. Corrigiu o movimento, e sem querer, soltou uma risada curta. Ele não comentou. Apenas continuou o trabalho. Foi a primeira vez que riram, não juntos, mas próximos. O toquê no fim do dia, enquanto guardavam as ferramentas, ela tropeçou numa pedra solta e caiu de joelhos. A dor foi imediata, um corte na pele fina da perna. Antes que pudesse se levantar, ele já estava ao seu lado. Segurou seu braço, ajudando-a a ficar de pé, e limpou o sangue com a barra da própria camisa. O toque era firme, mas respeitoso. Não havia nada de atrevimento. Nada de constrangimento, só necessidade. Mesmo assim, o coração dela bateu mais rápido, e não foi pela queda. Ele enrolou um pedaço de pano em volta do ferimento e deu um leve aperto para fixar. Vai parar. O sangue, disse, com a mesma calma de sempre. Isolda sentiu, mas não encontrou resposta. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era estranho. Ao lado dele à noite no galpão, havia espaço livre para que ela pudesse dormir mais afastada. Mas, sem pensar muito, Isolda arrastou seu colchão de palha alguns passos para mais perto de onde ele estava. Não falou nada, ele também não. Ficaram assim, ela, sentada, mexendo na manta, ele encostado na parede, afiando uma faca pequena. A luz fraca da lamparina fazia dançar sombras no rosto dele. Pela primeira vez, Isolda não sentiu necessidade de preencher o silêncio com palavras. Ali, naquele espaço que nunca teria sido permitido nos salões do palácio, uma paz improvável se formou, e com ela, um medo novo. De que aquilo significasse. Mais do que deveria. O tempo no galpão tinha um ritmo próprio. O frio das manhãs, o peso do trabalho, o cheiro de palha, o calor das lamparinas à noite. Entre Isolda e o escravo, a cumplicidade já não era invisível menos, mas ainda era frágil, feita de pequenos gestos e silêncios. Talvez fosse justamente essa fragilidade que a tornava mais preciosa, o olhar que denuncia numa manhã. Enquanto Isolda ajudava a empilhar sacos de ração, percebeu que 2 criadas do palácio observavam da porta. Elas cochichavam Hayum Beixinhou, e o olhar se fixava ora nela, ora nele. O riso não tinha a inocência. Carregava a promessa de que aquilo viraria história para outros ouvidos. Quando as criadas foram embora, o escravo se aproximou, deixando o saco no chão. Elas falam demais, disse, como se não fosse conselho, mas fato. Isolda sentiu um arrepio. Pela primeira vez, percebeu que o mundo além daquele galpão não havia desaparecido, e, se o mundo via, o mundo julgava. A ameaça 2 dias depois,
O capataz Freden chamou o escravo para fora. Isolda, instintivamente, seguiu até onde pudesse ouvir sem ser vista. A voz de Freden vinha dura. Tem gente dizendo que você anda perto demais da filha do Duque. Eu faço meu trabalho, respondeu ele. Calmo. Se continuar assim, vão mandar te vender. Coisa pior. Isolda prendeu a respiração. A ideia de que ele pudesse simplesmente desaparecer, levado para longe, bateu como um golpe no estômago. Quis intervir, mas sabia que se mostraria culpada. O silêncio dessa vez era o único escudo. O retorno forçado à tarde, 2 guardas do palácio entraram no galpão. A presença deles era como uma lâmina menos afiada e pronta para cortar qualquer laço. O mais alto falou: Lady Isolda, seu pai exige seu retorno imediato aos aposentos da ala leste. Ela olhou para o escravo. Ele não moveu um músculo, mas seus olhos diziam que entendia o que aquilo significava. Distância. Vigilância. Paredes no lugar da palha. Não vou, disse ela impulsivamente. Os guardas trocaram olhares. O mais baixo segurou seu braço. Não é escolha sua. Foi levada de volta pelos corredores que antes conhecia de cor, mas que agora pareciam estreitos demais. Nos aposentos, as criadas a cercaram com roupas limpas e perfumes. Tudo o que antes era sinal de conforto, agora soava como prisão. A decisão noite, não conseguiu dormir. Ficava ouvindo o eco distante dos trovões, imaginando se no galpão a água pingava pelo mesmo buraco no teto. Pensava se ele estava ali, deitado na palha, com o mesmo silêncio que partilhavam. A lembrança do aviso de Freden queimava. Vão mandar te vender. A ideia de não vê-lo mais, de não poder sequer agradecer pela manta, pelo cuidado no ferimento, pelo riço curto, era insuportável. Levantou-se, foi até a janela e viu o pátio escuro. A chuva havia parado. Decidiu, sem hesitar, encontraria um jeito de voltar até ele, custasse o que custasse. A madrugada no palácio tinha um silêncio diferente do galpão. Não era o silêncio vivo dos animais e do vento, mas um silêncio morto, abafado por paredes grossas e tapeçarias. Isolda vestiu um manto escuro, roubou uma lamparina e desceu pelos corredores menos vigiados. Conhecia passagens antigas, portas que só criados usavam, e seguiu por elas até o pátio de serviço. A luz fraca da lamparina balançava com seu passo rápido. Ao atravessar a horta, ouviu passos firmes vindo de trás. O coração acelerou. Não era guarda, não era criado. Era ele, o escravo. Por que voltou? A voz dele, grave, parecia mais intensa na madrugada. Por que vão te vender? As palavras saíram sem filtro. Ou pior, e eu não vou deixar. Ele não respondeu de imediato. Olhou para o muro baixo que separava o pátio da estrada. O céu estava pesado de nuvens, mas sem chuva. A fuga não houve plano elaborado. Apenas a urgência. Ele pegou um saco pequeno com alguns pães e uma manta. Isolda sentiu o frio da noite cortar-lhe o rosto, mas não se importou. Escalaram o muro usando uma pilha de caixotes. Do outro lado, a estrada era lama e pedras. Caminharam rápido, sem falar. A cada passo, o mundo que Isolda conhecia ficava mais distante e, curiosamente, mais irrelevante. O frio, a escuridão e a incerteza eram menores do que a ideia de voltar a viver sem ele. O encontro com os guardas do destino, porém, não era feito para ser simples. Antes de alcançarem a floresta, 2 guardas surgiram da penumbra. Reconheceram-na. De imediato, Lady Isolda, gritou um deles. Afaste-se desse homem. O escravo se colocou entre ela e os guardas. A cena durou segundos, mas gravou-se como fogo na memória dela. Ele de pé, ombros largos, protegendo-a, como se fosse natural. Não porque ela fosse filha de um duque, mas porque ela era. Ela, os guardas avançaram. Um golpe rápido. E ele caiu de joelhos, atingido na lateral da cabeça. Isolda gritou, mas foi agarrada. Num ato instintivo, ela se soltou e se jogou sobre ele, protegendo-o com o próprio corpo. Se o tocarem de novo, disse a voz firme, vão ter que me explicar ao duque por que voltam sem a herdeira dele. Os guardas hesitaram. O risco era real. Nenhum deles ousaria ferir a filha do duque. Um deles recuou, e o outro soltou a espada com relutância. O desfechou horas depois. Já no abrigo improvisado de uma cabana abandonada, Isolda limpava o ferimento dele com água fria. Ele a observava em silêncio. Havia cansaço, mas também algo novo em seus olhos. Você podia ter me deixado, disse ele, baixo, e viver como antes? Ela sorriu de um jeito que não tinha nada de corte, nada de palácio. Nunca mais. Ele não respondeu, apenas colocou a mão sobre a dela. Gesto simples, mas definitivo. Não havia promessa de futuro certo, nem garantias. Mas havia escolha, e ela já estava feita. Epílogo anos mais tarde. As histórias que corriam nos vilarejos falavam de uma mulher de corpo imponente
e olhar firme, sempre acompanhada de um homem de pele escura e mãos calejadas. Diziam que cuidavam de terras próprias, e que nenhum deles aceitava servos ou senhores para os nobras. Era um escândalo esquecido. Para quem vivia ao alcance da voz deles, era apenas justiça, e assim, a nobre que um dia foi escondida nos fundos do palácio encontrou, ao lado de um escravo, não apenas liberdade menos, mas a própria medida de sua dignidade.